Espero que essa palavra de hoje fale aos nossos corações, pois Deus, Ele vem falando muitas coisas ao meu coração e fala uma coisa e fala outra e a gente fica confuso, mas na hora que Ele vai ministrar a gente, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês, porque Deus é especialista em falar a cada um de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas emoções que estão sendo vividas nesse momento, e inclusive para mim. Eu trouxe a palavra hoje. A palavra se encontra lá em João 15:16. João 15:16, que diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedir-se ao Pai, eles vulo conceda. Incline suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para que o Teu nome seja engrandecido, glorificado e adorado. Tudo que fizermos aqui seja para a glória e honra do Teu nome. Todos os testemunhos sejam para a glória e honra do Teu nome. Quero orar pelos apóstolos, Pai, para que o Senhor traga paz e refrigério, Pai, sobre a vida deles, que os guarde na ida e na vinda das férias, que o Senhor fale muito aos corações deles, para que possa derramar sobre as nossas vidas quando chegar. Eu oro pela nossa igreja, para que possamos adorar em espírito e em verdade, Senhor. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus, Ele tem falado muito ao meu coração, como eu já disse. Tudo que for dito, todos os testemunhos que for contado, que seja para a glória e honra de Jesus, porque Ele é que faz, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é através dEle. Então, nenhuma pessoa, nenhum ser, nem nada tem mérito sobre absolutamente nada. Tudo é por Ele. E esses dias nós vemos sendo ministrado muito sobre salvação. Deus, Ele vem falando muito ao coração da igreja, vem falando muito sobre o coração dos apóstolos sobre salvação. Adri, ele ministrou no primeiro domingo sobre fé, sobre oração, sobre jejum. Ele deu algumas dicas sobre a salvação. Palavra tremenda que falou muito aos nossos corações. Logo em seguida, Nayara veio aqui, ministrou sobre arrependimento, avivamento e perdão. São mais bases para a salvação. Eu fico muito confuso quando eu vou botar um título em uma ministração, quando Deus, Ele leva para vários caminhos, nos direciona para vários assuntos, vários locais. Mas eu coloquei um título nessa ministração: concentre-se naquilo que Deus te chamou. Lógico que isso foi um título que Ele colocou no meu coração, mas essa ministração, cada um de vocês vai colocar um título nela, porque vai ser direcionado para aquilo que Ele tem que falar com vocês. Vai fazer sentido para alguém. Eu não sou nem de fazer isso, mas pulsa no meu coração. É para alguém, eu não sei para quem. Deus diz: se comprometa comigo, que eu me responsabilizo por você e pela sua família. É para alguém. Não sou nem de fazer isso, mas pulsou no meu coração. Se comprometa com Deus, que Ele vai se responsabilizar por você e pela sua família. Ele vai suprir,
Ele vai trazer alento aos seus corações. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer refrigério. Ele vai trazer prosperidade. Eu acredito que você tenha sentido que Deus mandou essa palavra, foi para alguém e esse alguém sentiu. E essas ministrações, ele tem gerado um fruto de justiça muito grande sobre ao meu coração e sobre o coração de muitos, porque a gente começa a entender pelos comentários de alguns. As palavras que estão sendo ministradas ultimamente são palavras fortes, são palavras poderosas, são palavras direcionadas, são palavras exclusivas para você. Muitas das vezes a gente quer fazer bico, a gente diz: para mim não, essa palavra não é para mim, é muito forte. Você sabe quando, quem é pai aqui vai entender quem é mãe, quando nosso filho está dando trabalho, que a gente diz: filho, não faça isso, você vai se machucar. Não, filho, por favor, não faça isso. E chega um momento que a gente está assim e a gente diz: não faça isso, chega, deu, acabou. Se você continuar, não vai dar certo, você vai pagar uma consequência. É mais ou menos o que Deus tem feito com a igreja. Se Deus não fosse Deus, e se nós não conhecêssemos Ele, eu ia dizer que a paciência dele estava acabando. Ele nos repreende em amor. Não que ele não seja firme, pelo contrário, ele tem sido firme com a igreja dele. Uma prova que a gente acabou de ver na Santa Ceia com a igreja de Coríntios. Uma igreja que foi ensinada, que foi moldada, mas quando o líder virou as costas, começou o disse-não-me-disse, a divisão. E a palavra diz que uma casa dividida não subsiste. E Deus, Ele tem feito isso com a nossa igreja. Quando eu digo com a nossa igreja, não é com a Calel, é com as igrejas em geral. Eu tenho assistido ministrações que os pastores estão sendo mais firmes, debaixo de uma palavra, claro. Porque exortação é exortação quando é debaixo de uma palavra. E Deus, Ele está querendo fazer isso aqui também no meio de nós. Eu estava estudando hoje sobre a palavra, e aí Ele me fez relembrar algumas coisas. Ele me fez voltar no tempo da pandemia, onde passamos 2 anos de um sufoco que nós nunca tínhamos passado. Essa geração não. Sufoco esse que levou muitos entes queridos nossos, deixou muitas pessoas desempregadas, baixou o ego de muita gente, nos mostrou que a gente não está sob controle nosso absolutamente nada, que tudo está sobre o controle de Deus. Muita da gente baixou a crista, nós engolimos o choro, o orgulho, pedimos, dividimos, mas passou. Se viu também para mostrar que quem estava de fato por causa de Cristo ou por causa de algo na igreja. E vieram estudos e mais estudos, na pandemia mesmo, onde dizia que 97% das pessoas que estavam na igreja sendo cristãos não ia ser transformado. E eu dizia: Nayara, eu acredito nisso. Infelizmente, eu acredito nisso. Porque nós temos o coração muito duro. Nós temos o coração endurecido. Quando nós precisamos, nós pedimos. Nós choramos.
Mas quando a gente começa a voltar ativa novamente, a colocar os olhinhos de fora, a gente esquece. Muitos saíram da igreja. Muitos. E eu fiquei me perguntando, por que saíram da igreja? Muitos pararam de dizimar, de ofertar. Muitos já não oravam. E a pergunta que eu faço hoje é: se por um acaso viesse um decreto, como veio na pandemia, de fechar as igrejas, não adoraríamos mais a Deus? Esses dias eu estava numa correria louca, desenfreada, tenho trabalhado demais, graças a Deus. E apareceu algumas coisas na minha vida, tudo de uma vez. E naquele momento, tudo ficou muito emboloado na minha mente. E depois que eu parei para ver, eu vi que tudo o que estava acontecendo na minha vida era bênção de Deus. Eu comecei uma obra lá em casa, e a obra deu desafio em algumas partes. Um carro que eu tinha quebrou. E depois eu disse: meu Deus, que maravilha. Eu estava na casa do meu irmão almoçando, e eu disse: nós somos muito fracos. Porque eu estou com minha cabeça grossa, porque eu tenho que decidir qual carro eu vou pegar. Se eu faço ou não faço isso na obra lá em casa. Se as cargas vão ser mais ou menos do que eu já tenho. Irmão, muitas das vezes quem faz o problema somos nós. Nós costumamos a sempre se apegar com aquilo que é palpável. Deveríamos fazer era ir para os pés do Senhor na primeira vez que a gente passasse por uma situação. Porque nós acreditamos que a oração é para que nós possamos dar ideia para Deus. Você não dá ideia para Deus não, meu irmão. E nem eu dou ideia para Deus. Muitas vezes a oração você vai ficar calado, pianinho, e você vai escutar a voz dele sobre a sua vida, sobre os direcionamentos para onde você tem que ir. Sabe por que não escutamos a voz dele? Falamos demais. Falamos demais, pedimos demais, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor isso, e ele e você não deixa ele falar. Vai chegar um momento que você vai ter que calar-se, sentar-se e escutar a voz do Senhor. Porque nós esperamos pelo avivamento, mas o avivamento vai chegar, mas o avivamento vem, mas está na porta o avivamento. Nós estamos colocando como argumento o avivamento coletivo, para que não possamos ter o avivamento pessoal. Estamos esperando demais o avivamento coletivo, estamos esquecendo o nosso avivamento pessoal. Eu me lembrei, Luiz Hermínio, ele é um apóstolo que eu sigo ele, e ele diz: avivamento não é a panela de pressão estourar a tampa, é o fundo arrebentar. Estamos esperando coisas miraculosas, descer do trovão do céu, uma voz do Senhor vir, enquanto o avivamento, obediência, renúncia. Eu ficava colocando alguns argumentos. Mas eu não vou para a igreja, mas o reino é muito mais do que isso. Eu não vou para a vigília, mas também o reino é muito mais do que isso.
Não, se eu não ajudar o irmão, o outro irmão ajuda. O reino é muito mais do que isso. E afinal, o reino é o quê? Nós colocamos argumentos para não fazer aquilo que nós não gostamos de fazer. Mas quem disse que nós temos que gostar? E onde ficou aquela frase que diz: entregamos nossa vida a Jesus? E onde fica aquela frase que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Nós queremos algo? Nós temos que gostar de fazer algo? Não, não temos. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Avivamento é quando vem uma palavra dessa dura de repreensão. A primeira pergunta que a gente faz é: será que esse sou eu? É quando você volta para casa engurujado, calado, pensativo, dentro do carro, imaginando aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Mas se essa palavra for derramada sobre a vida de vocês e a gente retrucar, de nada adiantou. Nós viemos para um evento e não para um culto. Nayara disse aqui que esse culto é de adoração, é de entrega e não de recebimento. Todas as vezes que saírem de casa, lembrem-se que esse culto é de entrega e não de recebimento. Você vem entregar o seu melhor. E o que é que você tem entregado para Deus? Como é que você quer que Ele derrame sobre você se você absolutamente não renunciou nada por Ele? A gente falar de Jesus dá um nó na garganta, porque nós não somos merecedores de absolutamente nada disso que a gente vive. O título que eu ia colocar era outro. O título que eu ia colocar era: Deus precisa de você, mas Ele não depende de você. Ele precisa demais de vocês, irmãos, porque a palavra diz que os campos estão brancos. O que falta é os ceifeiros. E Ele anseia por cada um de vocês participar da obra dele, para que não fique tão pesados para os que já estão. Porque quando você deixa de fazer, um irmão vai ter que fazer. E aí você não guarda o coração do seu irmão. Nossa KNL, esses dias, Mari trouxe essa palavra, está lá em Provérbios, que tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. E foi uma palavra de bênção, falou muito aos nossos corações. E eu disse: eu não sei se traz alegria ou angústia, porque a gente vê o quanto é difícil a gente guardar os corações quando tem um irmão que anda na contramão de tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas o reino também é isso, meu irmão. É você ter paciência com o irmão que anda na contramão. E lembre-se, muitas das vezes você também vai chatear muita gente. E muita gente vai acreditar que você também está andando na contramão e está tudo certo. Contando que isso não leve para o coração. Mas todas as vezes que você não participa da obra do Senhor, quando você é chamado, você gera peso na vida de outra pessoa. Porque pode ter certeza que se você não fizer, o outro vai fazer. Deus quer contar demais com você, mas se você não quiser, Ele vai chamar outro para fazer. Lembra dos 12 discípulos? Deus chamou 12 homens. 12 homens, não super-homens. Cada um com o seu déficit, cada um com o seu desafio. Um com o coração endurecido, outro cobrador de impostos.
Você acha que quando Deus chamou aqueles 12 discípulos, Ele não sabia dos defeitos de cada um? E nós ficamos com o argumento de: eu não consigo, eu não fui chamado para isso, esse não é o meu chamado. Então quer dizer que a gente está dizendo que Deus errou? É isso mesmo? Nós estamos certos e Deus está errado? Porque Ele tem um chamado e Ele tem um propósito na vida de cada um da gente. E aí a gente quer dizer a Ele que não podemos? Acreditamos que Deus já não sabe disso? Quando Deus chama os 12 discípulos para pregar o evangelho pelo mundo afora, um trai Ele e suicida, Ele pega outro e coloca no canto. Está tudo certo. A obra não vai parar por você, por causa de você. A obra não vai parar por causa de você. Agora você vai paralisar se estiver longe de Deus. Muitas vezes nos afastamos de Deus estando dentro da igreja. E o pior é que nós não pedimos ajuda ou não queremos ajuda, que é ainda pior. Pode ter certeza que Deus não se preocupa com sua incapacidade. Ele sabe que de fato você é incapaz. Mas a palavra diz que Ele capacita os escolhidos. Deus não está preocupado com as suas emoções, Ele está preocupado com as suas convicções. Ele entende que as nossas emoções é um sobe e desce. O que não pode acontecer é sermos movidos por isso. Hoje estamos felizes, vamos fazer a obra. Amanhã estamos tristes, não vamos. Outra pessoa vai. Não funciona assim, irmãos. Uma vez que você pegou no cajado, você tem que ter responsabilidade e maturidade para isso. Minha filha tem 10 anos. Pai, eu quero entrar na dança. Eu disse, tudo bem, vem aqui. Você está entendendo que você vai para a dança chorando, esperneando, com dor de cabeça, gripada, porque você tem uma responsabilidade com Deus e com os seus irmãos? É isso que você quer? É isso. E ela veio. E ela louva o Senhor com dor na barriga, com dor na perna. Logicamente que tem casos e casos. Mas o que eu estou querendo dizer é que nossas emoções não podem atrapalhar nossa caminhada com Deus. E eu vou dizer a vocês, tem atrapalhado a igreja. Porque me parece, não sei se vocês têm esse mesmo pensamento, que nós estamos atrás de um pezinho para a gente desistir. Parece que nós só queremos um pezinho para desistir. Para desistir de nossa casa, para desistir de nossa família, para desistir do nosso ministério. O que me parece é isso, que a gente tem que estar pisando em ovos para as pessoas não saírem da igreja. E quando você faz isso, gera peso no seu irmão. Ajude nós, homem, por favor. Ajude nós. É pesado. Você sabe quantas das vezes eu subi aqui com as minhas emoções abaladas? Quantas das vezes o apóstolo sobe aqui com as emoções dele abaladas e ele abre um sorriso e fala da palavra de Deus? Para que você receba o melhor de Deus na sua vida, para que você saia desse buraco que você está, para que você tenha paz e refrigério no seu coração. Você sabe quantas vezes, querendo chorar, a gente sobe aqui para ministrar? Porque nós entendemos que não é através das nossas emoções que nós andamos. Eu fico me ministrando porque eu tenho muito isso também. Todo mundo passa.
E a palavra diz: oh, porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. E você tem que repreender com a palavra: a tua presença me basta, Senhor. Eu sou mais do que vencedor em ti. Eu posso todas as coisas em ti, Senhor. E você tem que começar a repreender. Eu faço isso direto. Não fica pensando que muitas das vezes a gente também não tem vontade de desistir. Não tem. Só que a gente não fica dando uma de vítima para cima de ninguém, não. Estou pensando em sair. Ou é porque fulano de tal. Não, meu irmão, a gente engola o choro e segue. Porque nós entendemos o verdadeiro sentido de uma igreja. Que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é o cabeça. Nós estamos aqui para fazer o que Ele chamou a gente para fazer. Nós temos que aprender que o nosso espírito, ele governa sobre nossa alma. E muitas vezes nós estamos deixando a nossa alma governar o nosso espírito. Nós somos chamados para governar. Quando nós permitimos que a alma governe o nosso espírito, a gente está dizendo que tem mais coisas do mundo dentro da gente do que dos céus. E isso gera uma dor em nossos corações. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você ver como o negócio é sério. A gente deixa de vir para o culto porque a gente sabe que certa pessoa não vai ministrar. Quantas cadeiras vazias. Quantas cadeiras vazias. E a questão, o que mais me angustia não é não vir para o culto, é o que levou você a não vir para o culto. É o que gerou no seu coração para você ter esse pensamento de não vir para o culto porque fulano de tal não vai ministrar. Você está entendendo que é o que antecede a obra? Não é a obra, é o que antecede a obra, é o que gerou no seu coração. Mas nós argumentamos quando dizemos: mas o reino é muito mais do que isso. E o que é o reino para vocês? O reino também é isso. O reino também é culto. O reino também é ajudar o próximo. O reino também é renunciar a nós mesmos. O reino também é a gente se calar. O reino também é. Porque eu me ministrei e eu fiquei dizendo: Senhor, os meus argumentos estão errados. E se eu continuasse um pouquinho mais, chutar o pau da barraca, porque é isso que a gente faz. Na verdade é isso que a gente quer, como carne. Chutar o pau da barraca. Porque é mais cômodo para nós. Porque quando as portas estão abertas, está tudo beleza. Porta fechada também é milagre, irmão. Eu me lembro que eu trabalhava na Elf. Qual é o nome dele, do seu avô? Trabalhava com ele aqui na Elf. Senhor aí. E um grande amigo meu trabalhava lá. Me ajudou muito na caminhada. Eu saí de férias. Eu entrei de férias. Quando eu voltei, né, de férias, eu fui demitido. 2 meses depois, esse amigo meu assumiu a gerência. E o tempo passou. Deus fez grandes coisas em nossas vidas. E eu me encontrei com ele e ele disse: por causa de 2 meses, você ia deixar de receber o melhor de Deus sobre as suas vidas. Porque se eu tivesse lá, ele ia segurar até hoje comigo. E eu disse: graças a Deus que eu fui demitido. Porta fechada também é milagre, irmão. Não, também é milagre. E nós temos que entender que quando a gente está na abundância, também é muito perigoso. E eu sempre repito isso: minha maior dificuldade é na abundância. Pedro passou o dia pescando, jogando rede, não pegou nada. Ele voltou para a beira do rio, do mar. Jesus veio e disse: volte e jogue no mesmo canto.
É como se ele tivesse dito: eu vou lhe abençoar onde o inimigo lhe fez cair. Mas eu já joguei. Ele disse: se tem fé, joga de novo. Pedro jogou a rede. Quando ele começou a puxar, o barco começou a afundar de tanto peixe que tinha. O que foi que ele fez? Socorro, me ajudem! Ele fez isso na abundância, porque ele sabia que se não tivesse pedido ajuda, ele ia afundar. Mas muitas vezes preferimos afundar, infelizmente. Sabe por quê? Porque não queremos colocar alguns peixinhos no outro barco como gratidão, e afundamos de ladeira abaixo, irmãos. Acredito que esteja fazendo sentido para alguém. Não é tempo de voltar atrás daquilo que Deus não permitiu que você voltasse. É para você. Você sentiu no coração, o coração queimou. Não é tempo de voltar atrás daquilo que Deus não permitiu que você voltasse. Segue em frente, meu irmão. Não entrega não. Não entrega o ministério não. Segura firme. Vai dar certo. É só uma fase. Vai passar. E nós vamos sorrir. Como igreja, é para estarmos um pegado na mão do outro. Como igreja, meu irmão. Como irmãos. Um apoiando os outros. Porque nós entendemos que não existe plano B. O plano B quem faz somos nós. Não existe plano B para Deus. O que Ele faz, Ele tem certeza que vai dar certo. Lembre-se que Ele entregou uma chave a você. E essa chave gera responsabilidade. A palavra diz que Ele foi orar no monte, e quando voltou, os 3 discípulos estavam dormindo. E Ele falou com quem? Com os 3? Não, com Pedro. Pedro, será possível que não pode ficar acordado um só minuto? Mas tinha 3. A quem Ele dá a chave, Ele coloca uma responsabilidade. E quem tem a responsabilidade anda diferente dos demais, meu irmão. Se os demais vão dormir, você tem que estar alerta, porque Ele entregou a chave a você e você pegou essa chave. E agora tem uma responsabilidade sobre a sua vida. Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. A palavra diz isso. Então nós temos que entender, a gente que tem ministério, nós que somos líderes, temos que caminhar diferente dos demais. Para quem é líder, para quem tem ministério, para quem é pastor. Ah, eu vou fazer e ele não vai. Você vai fazer e ele não vai, exatamente. Porque Deus lhe chamou para isso, para fazer. Mas lembre, se não quiser, é uma decisão que você tem. Aí a gente coloca outro no canto, a gente como igreja e ele como cabeça, eu falo. E a gente continua na caminhada. Nós temos que entender que nós não fazemos mais aquilo que queremos. Nós temos que ter um posicionamento. Um posicionamento como cristão, um posicionamento como igreja. Nós temos que avançar. Nós temos que ser usado por Deus para ganhar vidas lá fora. Posicionamento gera milagres, meu irmão. Quando você se posiciona na palavra, as pessoas olham para você de uma forma diferente. Aquele cara ali, ele tem autoridade. Que a palavra diz que Deus dá poder e autoridade para a gente expulsar demônios, curar enfermos, e dentre outras coisas. Nós temos que entender que a fé move montanha, mas a falta dela cria uma, viu? E quando se cria uma montanha em nossas vidas, nós paralisamos, porque nós mesmos colocamos essa montanha em nossas vidas. E parece que usamos como um argumento para acalentar a nossa alma, para que as pessoas achem que nós somos coitadinhos. Para concluir, Deus quer ter um relacionamento com você. Ele precisa de você.
Ele dá esses puxão nas orelhas da gente, é para a gente sair do comodismo. Mas Ele ama você demais, Ele precisa de você, irmão. Ele anseia pelo momento que você vai pegar no cajado e vai dizer: sim, Senhor, eu aceito. Você não perdeu o primeiro amor, apenas substituiu por alguma coisa. O primeiro amor, ele continua lá. A palavra diz lá em Éfeso que a gente deixou o primeiro amor. É hora de voltar para lá. Você não perdeu o primeiro amor. A chama, ela ainda continua acesa, mesmo que uma fagulha, mas nada do que um sopro não faça reviver isso dentro de você novamente. Os dons que você tem são irrevogáveis, meu irmão. Se somos pastores, vamos continuar sendo pastores. E se desviar, pastores desviados. Se somos líderes de jovens. Se desviar, jovens, casal, líderes desviados. Os dons são irrevogáveis. Uma vez que desceu sobre a sua cabeça o óleo, o azeite, é seu. Deus nos deu uma identidade. Essa identidade é de filhos de Deus. Então que nós possamos sempre estar direcionados pela palavra. Que nós possamos nos calar um pouquinho, escutar a voz de Deus e permanecer firme, para que o nome dele seja engrandecido para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.